Eu vou fazer a leitura deste texto, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Deus, fale conosco nessa noite, com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, você tem fé? Mas, pastor, que pergunta é essa? É claro que eu tenho fé. Todos nós temos fé. Fé em algo, em alguma coisa, em alguém. Eu quero lhe dizer que podemos falar de três tipos de fé. Existe aquela fé que é só conhecimento. Eu acredito em algo porque eu conheço. Isso pode ser aplicado a Jesus. Eu tenho fé em Jesus porque eu conheço Jesus. Eu tenho um certo conteúdo sobre Deus, sobre Jesus. Eu posso falar também do outro tipo de fé, que é aquela fé milagrosa. É aquela fé em que o sujeito, a pessoa, ela crê em Deus ou em um ser superior ou sobrenatural em momentos de dificuldade. Ela está passando por uma grande crise na vida dela, então ela se apega em alguma coisa, em alguém, em um ser, para ela sair daquela crise, poder lidar com aquela crise. E tem também o terceiro tipo de fé, que eu quero que você grave este terceiro tipo, que é a fé verdadeira. A fé que salva. É aquela fé que ela não somente conhece, porque esse é um elemento importante da fé. A fé precisa conhecer, não é um salto no escuro. Ela tem que ter um conteúdo. É claro que a fé tem que se engajar em momentos de crise, certo? Mas a fé verdadeira, a fé que salva, ela se compromete com Jesus Cristo. Ela tem
uma ligação exclusiva e comprometida com Cristo. Logo, essa fé faz o quê? Ela produz frutos, ela produz resultados a partir desse relacionamento dessa pessoa que crê única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então ela se doa, ela se joga, ela depende exclusivamente de Cristo. Ela vive a sua vida por Cristo, para Cristo. Essa é a fé verdadeira, é a fé que produz fruto, que produz, ó a palavrinha-chave do nosso texto, produz obras. É aquilo que nós vemos falando na liturgia, uma fé prática. Não é só fé de conhecimento, não é só fé de saber, não é só fé no momento de crise, mas é uma fé atuante, dia após dia, a partir de um compromisso com Cristo. Qual é o problema aqui em Tiago? Nós lemos na liturgia o versículo 22 do capítulo 1, quando Tiago exorta os irmãos a não somente ouvirem, mas praticarem. No capítulo 2, há muitas semanas atrás, que nós pregamos o capítulo 2, do versículo 1 ao 13, nós falamos que muitos estavam fazendo acepção de pessoas. E aonde está a raiz do problema aqui? A raiz do problema é que muitos se achavam cristãos, crentes. Mas faltava o quê? Vida. Faltava uma fé viva. Muitos vieram à frente, foram batizados, professaram a fé, muitos da boca para fora, e essa crença não resultou em nenhum impacto na vida dela, na vida dos outros. Tanto que o problema que Tiago quer resolver aqui é que eles estavam eles estavam fazendo distinções injustas entre as pessoas. Para relembrar um pouco o sermão do capítulo 2, do versículo 1 a 13, muitos estavam, quando viam alguém poderoso, rico, uma autoridade chegando na igreja, eles agiam de um jeito distinto, diferente como agiam com o outro, que era pobre, que não tinha os recursos quanto aquele que chegou cheio de pompa, com anéis, com roupas finas, como Tiago diz. Então, irmãos, o problema aqui é a fé. Muitos cristãos, não somente aqui para aqueles que Tiago escreve, mas muitos cristãos hoje são cristãos nominais. São aqueles que falam que creem em Jesus, mas não há um compromisso verdadeiro com esse Jesus. Então hoje nós vamos falar, irmãos, quero refletir aqui, meditar com os irmãos no seguinte tema. Ou melhor, uma pergunta: a sua fé é uma fé morta ou uma fé viva? A sua fé em Cristo Jesus, é uma fé morta ou é uma fé viva? Versículo 14 ao versículo 19, nós vamos ver as características de uma fé morta. E a primeira característica de uma fé morta é que ela não tem
proveito. Ela é inútil. Versículo 14. Tiago diz aqui, escreve: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui Tiago está levantando uma hipótese, e certamente poderia ser uma hipótese real, de alguém que questionasse, que vivia essa prática de falar: eu tenho fé, mas falta o quê? A obra. Eu tenho conhecimento, mas falta colocar esse conhecimento em prática. Então a pergunta é: como que alguém pode dizer que tem fé, mas não tem obras, mas não coloca essa fé em prática? Ele fala que não há proveito algum em uma pessoa que age dessa forma, que tem esse tipo de fé, que é uma fé morta. Então, essa fé morta é uma fé que não traz nenhuma vantagem, nenhum proveito, é uma fé inútil. Uma fé inútil. Veja o exemplo que Tiago dá. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para com o corpo, qual é o proveito disso? Tiago dá um exemplo prático do que é uma fé morta. É uma fé que vê o necessitado entrando na igreja, pedindo algum recurso, é um membro da igreja, precisa de ajuda, mas alguns fazem vistas grossas, ou pior ainda, outros com uma fé exagerada, com uma fé exagerada, mas morta, diz para aquele necessitado: vá em paz. É como se ele dissesse para aquele necessitado: olha, eu vou estar aqui orando por você. Você vai conseguir. Vai lá, dê um jeito de conseguir as coisas, o que você está precisando. Vai lá, eu vou estar aqui em oração. Boa sorte. Só faltou falar boa sorte. Então, irmãos, essa é o exemplo prático. E será que a gente vê isso hoje, no dia a dia? Será que a nossa fé é um momento para a gente refletir também? Não somente com o necessitado. Talvez você pense assim: não, mas eu ajudo. E acaba sendo uma pegadinha do seu coração quando você fala: eu ajudo, mas em outros aspectos, nossa fé não tem proveito nenhum. Ela se torna prática muitas vezes por ajudar o necessitado, mas com motivação orgulhosa, mas essa fé não se transforma numa vida de santidade, numa vida de testemunho, de pregação do evangelho, de fazer a diferença no trabalho, na escola. Vejam que Tiago dá um exemplo, mas o exemplo não fecha a questão do proveito, da fé proveitosa. Nós podemos ampliar isso, porque Tiago está falando que a nossa fé tem que ser o quê? Útil, proveitosa. E a fé morta não tem vantagem nenhuma. Qual é o proveito dessa fé que não ajuda, que não faz, que não transforma, que não muda comportamento, pensamento? Que fé é essa? Segundo, a fé morta, ela é somente intelectual.
Olha o que diz o versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui, provavelmente a ideia é de um cristão que conhece muito da Bíblia, muito da doutrina. E Tiago fala que isso é bom. Isso é bom. Ele diz: crês tu que Deus é um só? A afirmação teológica, doutrinária aqui é: Deus é um só? Sim. Os demônios creem nisso, confirmam isso e tremem diante dessa afirmação doutrinária, bíblica. E Tiago fala: fazes bem, conheça a Bíblia, conheça a doutrina. Eu tenho reunido semanalmente com alguns jovens para estudar sobre doutrinas. Jovens interessados em doutrinas. Isso existe no século 21. E é importante para que a gente não tenha uma fé morta. Tiago está exortando e alertando para aqueles que pararam no conhecimento. Aqueles que só sabem de teologia, só sabem de doutrina, sabem a Bíblia mais do que muitos cristãos, mas não passam de sabedores. Como o exemplo dos demônios, que eles creem, tremem, e muitos cristãos estão assim. Somente creem porque conhecem, porque sabem, porque tem muito conhecimento doutrinário, mas parou nisso. Parou nessa fé intelectual. Então, irmãos, essa fé, ela é uma fé morta. Ela não produz nada. Ela é importante, fazes bem, porque é um componente da fé, mas ela é uma fé morta. E o que é uma fé viva? Versículo 20 ao versículo 26, nós vamos apontar alguns versículos para falar dessa fé viva. E antes de dar as características, eu quero fazer uma distinção aqui, porque pode parecer contraditório aqui quando Paulo, nas suas cartas falam, principalmente em Romanos, fala que o pecador é justificado pela fé somente. Ou seja, ele é salvo pela fé somente. E aqui Tiago vai falar que a pessoa, o cristão, é justificado pela fé e pelas obras. Pode parecer contraditório, mas a chave para entendermos é que Paulo está falando de justificação diante de Deus. Essa é a chave para entendermos, irmãos. Paulo está falando de justificação diante de Deus. Então, é a fé somente que salva. É a fé somente que justifica diante de Deus. O que Tiago está falando aqui? Da justificação diante dos homens. Como que os homens enxergam a minha fé? Como que os homens podem falar, essa é uma pessoa justa, correta, íntegra? Através de uma fé que possui obras. Por isso que Tiago vai falar que a fé com obras é que justifica diante dos homens. Os homens olham e falam, esse é justo, esse é correto,
esse é santo, esse é cristão. Por quê? Porque a sua fé, a crença em Cristo, transformou-se em prática, em obras. Então, pensando aí nessa definição, nessa característica de justificação, nessa diferenciação, vamos às características. A fé viva é óbvio que produz obras. A fé viva produz obras. E o exemplo que ele dá aqui é de Abraão. Ele fala, versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Vamos entender Gênesis. Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é o evento que Tiago traz aqui no versículo 21, que é quando Abraão leva o seu filho Isaque por obediência a Deus para ser sacrificado. É claro que, no fim, Deus provê um carneiro, um cordeiro, e o filho não é o filho não é sacrificado, e isso testifica da sua fé. Gênesis capítulo 15, o que isso tem a ver com Gênesis 15? Porque Gênesis 15 é quando Abraão é justificado pela fé. Olha só que interessante. Por isso que no 23, Tiago vai citar o quê? Abraão novamente, mas ele vai citar um trecho de Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Qual a conexão dos dois? Gênesis 15, Gênesis 22. Para a gente entender aqui Tiago, que ele está dando um exemplo de Abraão. Gênesis 15, Abraão foi justificado pela fé somente. E Gênesis 22 é o exercício da fé de Gênesis 15. Percebam que o Gênesis 22, é a prática dessa fé. É essa fé obediente. Por isso que uma característica da fé viva é uma fé obediente. É uma fé que produz obras. O exemplo está aqui em Abraão. Abraão obedeceu a Deus. E Abraão viu a providência de Deus. E eu quero falar aos irmãos, às vezes surgem situações na sua vida em que a sua fé é provada e sua fé é tentada a se desviar de Deus, por causa do perigo, por causa das circunstâncias, às vezes, difíceis, que te pressionam a tomar uma decisão, e às vezes a decisão mais fácil não é aquela que obedece a Deus. Por isso, querido, eu quero encorajar você a exercitar a sua fé em Cristo Jesus. Porque assim como Deus cuidou de Abraão, Deus está cuidando de você. Não troque a sua fé por causa de uma boa posição, não troque a sua fé por causa de amizades, não troque a sua fé por causa de uma tela de computador, de celular, não troque a sua fé por causa de dinheiro, de status, não troque. Coloque a sua fé em prática, em obediência ao Senhor. Segunda característica, as obras testificam a fé viva.
as obras testificam a fé viva. E aqui ele dá um exemplo de Raabe. É legal esses exemplos de Tiago, porque tornam as coisas mais práticas para a gente. Olha só o que diz no versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? E aí nós temos que voltar em Josué. Olha só o que Raabe diz em Josué capítulo 2, versículo 11. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que Raabe está fazendo? Uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Por que Tiago coloca Raabe como exemplo aqui? Porque Raabe não ficou somente na declaração de fé. Olha só para a gente ligar ao ponto da fé morta, que é a fé só que conhece. Não é só uma declaração de fé, um conhecimento teológico. Mas Raabe, ela soube do Deus verdadeiro, confiou e creu nesse Deus verdadeiro, e agora ela faz o quê? Coloca essa fé em prática. Por isso que ele diz que Raabe foi justificada por obras. Aos olhos de Josué, de Calebe, de outros espias, ela era uma pessoa justa, que crê no Deus verdadeiro. Tanto que é quando os judeus entram em Jericó, a única casa que é conservada, que é guardada e protegida é a casa de Raabe. Então, irmãos, notem que as obras, elas dão o testemunho, a chancela da nossa fé. Existe um termo, ou melhor, uma característica de cristão, talvez os irmãos vão saber, que é o crente 007. Existe o crente 007, que ele funciona como um espião. Ninguém sabe dentro da escola, dentro do trabalho, que ele é um cristão, que ele é um crente. Ninguém sabe. Ele é um espião. Talvez vão descobrir só quando alguém vir ele passando com a Bíblia na mão, e às vezes até a Bíblia ele usa a biblinha pequenininha, guardada no bolso, para ninguém ver, ninguém perceber que ele é cristão. Uma fé viva é uma fé que coloca em prática essa fé. Eu mostro para o mundo, para as pessoas, que eu tenho compromisso com Cristo. E as obras vão mostrar para as outras pessoas que eu sou testemunha viva de Cristo. Não se esconda, meu irmão. Não se esconda. Mostre-se. Mostre a sua fé. Mostre a sua fé para os seus colegas, para os seus colegas de trabalho, de escola. Mostre em quem você crê. Faça com que essas pessoas também possam ter mentes transformadas através do compromisso e da fé viva que você vai demonstrar. Faça isso, se mostre, tenha coragem, assim como teve Raabe.
que creu em Deus e foi obediente, e suas obras testificaram da sua fé. O cristão não pode ser um agente secreto. Ele tem que ser uma testemunha viva do Evangelho. Por isso, irmãos, nós temos que refletir e sair daqui pensando: que fé nós temos? Uma fé morta? Uma fé que não produz nada, que é inútil, que não é obediente? É uma fé que é somente intelectual? Ou uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé que sabe quem Deus é, uma fé que sabe quem Cristo é, mas é uma fé obediente, uma fé submissa, uma fé que descansa no Senhor, uma fé em que os outros enxergam a nossa fé através da nossa vida de santidade, da nossa vida de testemunho, de pregação do Evangelho, que possamos sair daqui certos de colocar a nossa fé em prática. E essa fé somente será prática se for uma fé que descansa em Cristo Jesus. Saiba que Cristo é a fonte, o fundamento da nossa fé. A nossa fé só será prática, só será viva quando a gente colocar a nossa fé no fundamento verdadeiro, que é Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.